Fala galera do Django Songs, tudo jóia pessoal? Pessoal, bem-vindo a mais um Resposta aos Inscritos aí. Vamos começando hoje aí com a pergunta do Silas Andrade, beleza Silas? Ale, quantos tenebros posso dar para o meu trinca-ferro adulto? Silas, depende, tá? Tenebro você pode fornecer. Se o seu pássaro não tiver problema de engordar, tá? E você tiver tenebro à vontade, você pode dar quantas larvas você quiser por dia, entendeu? Pode dar até 5 larvas aí por dia, no máximo. Acho que mais que isso aí você pode correr um risco do passarinho seu começar a engordar, tá? Devido à quantidade de proteína e de gordura no tenebro. Fechou? E também você pode ter um problema de um excesso de proteína, né? Se você já utiliza uma ração com uma proteína boa, devido à absorção da ração também ser muito boa, pode ser que aumente demais aí a quantidade de proteína ingerida pelo seu pássaro. Isso também pode trazer malefícios, tá? Com o passar do tempo. Fechou? Um grande abraço então, Silas. Valeu. O Marcos Rezende. Olá, Ale. Hoje o grilo substitui o tenebro. Posso fornecer também? Ouvi falar que o grilo é muito bom. Obrigado. Marcos, pode substituir sim, tá? Não sei qual pássaro você cria, mas o grilo está muito parecido aí a composição com o tenebro em alguns quesitos, tá? Então pode ser utilizado o grilo sim no lugar do tenebro para alimentação animal ou de filhotes também, se o seu pássaro pegar. Funciona muito bem, fechou? Um grande abraço. O Rafael Ortega, beleza, Rafael? Olá, não sei se chegou até você um vídeo no qual os desenvolvedores da Nutrópica falam sobre aves obesas. Sei que este vídeo aqui versa sobre filhotes em desenvolvimento. Naquele vídeo, o valor proteico dos tenebros é questionado. Não possuo mais o vídeo, mas em linhas gerais me recordo que disseram que as proteínas das larvas eram de baixíssima qualidade. Eu não me tornaria vegano nem a pau, porque sei que não possui as mesmas enzimas que um animal herbívoro para tirar todo o proveito possível do verde e viver apenas do verde. Sendo o trinca-ferro um animal onívoro, sem querer desqualificar de antemão o saber dos desenvolvedores da ração, me questiono se de fato apenas a extrusada seria uma alimentação completa para a ave. O que pensa a respeito disso? Olha, Rafael, como você disse aqui no vídeo, tá? Você não tem o vídeo e eu não tenho acesso, tá? Então é muito complicado estar comentando sobre uma coisa que eu não vi, tá? O que eu posso falar para você é que realmente a proteína no valor do tenebro ela é questionada em vários artigos científicos, tá? Umas falam que é 30%, outras falavam que era 40%, entre outras, tá? No último artigo que eu li, um dos mais recentes, classificou como 18% de proteína, tá? Quanto a não ser uma proteína de qualidade, aí eu também concordo com você, tá? É uma proteína de qualidade sim, tá? Eu utilizo aqui, a gente utiliza há anos os criadores, principalmente de pássaros onívoros, aí como o trinca-ferro, o tico-tico, tá? E é uma ótima fonte de alimento, tá? Até porque por ser um bicho vivo, tá? Existem várias enzimas aí, né? No pássaro viva, tudo. E toda a cadeia de aminoácidos aí que também perfazem, né? A proteína do tenebro. Então é sim um ótimo alimento. Em relação aqui quando você fala, se questiona se de fato apenas a extrusada seria uma alimentação completa para a ave, a extrusada ela tem um papel assim muito bom na criação de aves, tá? Antes da extrusada a criação era uma, depois da extrusada ela é outra, tá? Então o que acontece? O que eu penso sobre isso? A extrusada ela é necessária sim, mas a alimentação natural do pássaro sempre vai ser melhor do que uma extrusada, entendeu? Mas como nós não temos condições de oferecer essa dieta que ele encontraria na natureza, tá? Ou mesmo às vezes, mesmo na natureza, existem algumas vezes que ele não encontra a dieta ideal, ele encontra o que tem, né? Que na natureza o bicho come o que tem. Às vezes se não tem, fica sem, né? Então o que acontece? Como a gente não tem essa capacidade de oferecer uma dieta como poderia encontrar na natureza, tá? E existe também o fator de exercício, que é outro, né? A gente utiliza a extrusada, até porque a extrusada é uma alimentação que ela é feita para pássaros em ambiente doméstico, tá? Principalmente pássaros de torneio, tem um rendimento muito maior do que um passarinho na natureza, tá? Isso tudo é graças à ração, ou seja, a ração ela é feita e formulada adequadamente
para pássaros em cativeiro. Então existe uma grande diferença, tá? Mas a alimentação natural, tá? É aquilo que eu sempre falo para você. Você vai ter uma longevidade maior para o pássaro, tá? Do que uma alimentação, às vezes, onde precisa de ser usado aditivos, tá? Alguns tipos de conservante, por menos que sejam, sempre existe alguma coisa que tem que ser usado, tá? Então, como isso não é natural da alimentação do pássaro, pode sim, com o tempo, acabar trazendo alguns malefícios, entendeu? É a mesma coisa que a nossa alimentação. Você comer a fruta no pé é uma coisa, você comer uma fruta desidratada é outra coisa, entendeu? O valor biológico dela é bem menor. Então, o que eu penso sobre isso a estrusada é essencial, tá? Hoje em dia não tem como, você tem que trabalhar com alguma estrusada para que você tenha saúde no seu pássaro. Mas, se você tem condição de oferecer uma dieta igual ele encontra na natureza, quanto a isso não tem nem o que te falar, tá? Sempre vai ser o que ele encontra na natureza, beleza? Um grande abraço, espero ter explicado um pouco, mas sem acesso ao vídeo eu não posso falar uma coisa aqui para você que pode ter sido até entendido de uma forma diferente, né? Eu analisando poderia entender às vezes alguma explicação dele diferente do que talvez você possa ter entendido. Então gostaria de ver o vídeo para mim te falar sério a minha opinião, tá? Então fica por aí, fechou? Um grande abraço. Vamos lá, Maurício Melo. Beleza, Maurício? Aí, Ale, sou eu de novo, Maurício Melo. Agradeço pelas dicas que você passa para nós. Meu tico-tico já estão entrando em forma. Agora gostaria de saber se você continua com a ração Alcon Top Life para os trincas. Abraço e obrigado. Maurício, valeu aí. Não, por enquanto eu não tô trabalhando com a Alcon Top Life, tá? Uma ótima ração, trabalhei com ela há anos, tá? Mas devido a utilizar uma ração diferente para os tico-ticos, ficava inviável para mim trabalhar com a Alcon Top Life, tá? Porque eu comprava sacos de 10 kg. Então não acabou não ficando assim meio viável pela quantidade que eu uso. Eu tenho usado agora, eu estou usando a Biotron, tá? Que é a Saporito natural. É o que eu tenho utilizado para meus trinca-ferros também. Uma ração muito boa, mas se você continua, quer usar a Alcon, é uma ótima ração também. Trabalhei com ela e para trinca-ferro não tenho o que falar, é uma ótima ração. Fechou? Um grande abraço. O Leonardo Santos, beleza, Leonardo? Vamos lá, fala Lê, uma pergunta. Aqui em casa tenho 3 ticos, mas 2 deles são bem treinados a cantar um para o outro, sendo que o terceiro é muito novo, vai fazer 8 meses. Ele canta muito, mas às vezes ele não aguenta os 2 e fica quieto. Deixo eles sem se verem dentro da casa, mas pela manhã o barulho é intenso entre eles. Tenho medo de escorraçar o mais novo. Observação, mas normalmente ele entra junto e não passa vergonha não. O que devo fazer? Continuar com esse manejo ou separar ele um pouco da bagunça? Não, cara, pode deixar no meio da bagunça, entendeu? Passarinho que cresce na pressão, aguenta a pressão, meu. Passarinho que você ficar poupando demais, acaba ficando passarinho mole depois de adulto. Então, o que eu falo pra você, se ele canta no meio, se ele entra na baderna, deixa o pau torar, como diz o ditado, entendeu? Aqui em casa também não tem alívio não. Tá? Na natureza não encontra alívio, aqui também não tem alívio. Então se tem pássaro de fibra, por quê? Porque eles acostumam também, entendeu? Seu passarinho acostuma a cantar perto, perde o medo, meu, então já era. Agora se você ficar tirando, manejando, sabe, com muito cuidado, você vai criar filhote aí melindroso depois para você mexer, entendeu? Então se ele está cantando, se ele está indo bem, pode deixar junto, porque é uma questão de aprendizado. Se ele é acostumado na pressão, para ele depois isso daí não está nem ligando, entendeu? A hora que ele tiver mais maduro, ele não esquenta a cabeça. Pode ter outro passarinho colado cantando nele que ele vai estar cantando junto. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá, o Alcenir Gomes, beleza, Alcenir? Fala aí, mano, me ajuda por favor. Tem uma sabiá que só canta baixinho. Será que é fêmea ou macho? Sexagem, amigo, tá? Fêmeas cantam baixinho e tem macho também que não está encartado que também canta baixinho. E às vezes pode ficar 1, 2, 3 anos aí cantando baixinho por falta de um mestre, tá? Para ele encartar canto. Já passei por essa experiência há um tempo atrás, já falei para vocês aqui no canal. Então, sexagem, não perca tempo, fechou? Um grande abraço. O Felipe Leonel Cuzual. Beleza, Felipe?
Ele fez duas perguntas aqui, tá? Eu já coloquei numa mesma aqui. Qual a diferença de cocídia para cocidiostático? Tá. E a outra é, quais pássaros que não perdem ou não copiam o canto? Obrigado. A diferença que ele está falando aqui é sobre cocidiostático, tá? Que é um medicamento, no caso, que ele para a reprodução dos cocídios, e tem o cocidicida, né? Posso dizer assim, eu não lembro o termo certinho que se usa, que é o quê? Que ele realmente mata, tá? Os cocídios, ele limpa tudo, tanto que é bom quanto que é ruim, tá? Então essa é a diferença. Você vai usar, por exemplo, a sulfa, ela é um cocidicida, então ela acaba com o cocídio, mata tudo, tá? O cocidiostático, geralmente ele conserva alguns cocídios, ele só bloqueia a reprodução deles, né? Porque eles se tornam patogênicos a partir de uma quantidade exagerada no organismo da ave, tá? Então, basicamente é isso. E pássaros que não perdem ou copiam o canto são pássaros que eu não tenho como te falar, listar todos para você aqui, tá? Impossível. Mais um exemplo aí, trinca-ferro, tico-tico, são pássaros que, por exemplo, não têm tendência a mudar canto. Pássaros geralmente que cantam mais comprido, tá? Ou assim, como é que eu posso te dizer? Ou que tem a tendência de no meio do canto dar nota de outras aves, tipo patativa, curió, caboclinho, esses pássaros, eles têm a tendência às vezes de mudar os cantos, tá? Dependendo do pássaro, tá? É uma característica que não é assim, não posso falar para você generalizada. Existem até pássaros às vezes que a gente considera que são os cabeçaduras, como o tico-tico, ou outros passarinhos que às vezes por um fator aí individual pode sim mudar de canto numa muda, alguma coisa, tá? Nunca é uma regra, tá? Sempre tem uma exceção no meio. Mas basicamente é isso. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá. O Vinícius Carvalho, beleza, Vinícius? Adquiri um trinca-ferro recentemente, mais ou menos 2 meses. Ele ainda não abriu o canto, só está cantando baixo e não é sempre. Meus vizinhos têm trinca, isso pode atrapalhar ele abrir canto? Olha, Vinícius, vai depender do que seu passarinho né? Da fibra que seu passarinho tem, tá? Às vezes o fato dos seus vizinhos terem outros passarinhos cantando forte não é o problema que está acontecendo, é que simplesmente ele está frio ainda. Mas a hora que ele esquentar, se ele for um passarinho forte, dos seus vizinhos não vai importar nada. Agora sim, se o seu pássaro não é um passarinho de muita fibra, ou se é um trinca-ferro meio novo ainda, tá? O que acontece? Pode ser que ele fique com medo sim, tá? Já aconteceu na minha casa de pegar trinca-ferro de amigo meu que na casa do cara cuspia fogo, trazer para minha casa, em casa não ia de jeito nenhum, tá? Chegou aqui, escutou uns trinca-ferro que eu tinha, parou, fechou o bico, nem parecia o mesmo passarinho. Ficava quieto o dia inteiro. Fui lá e levei pro meu amigo de volta, né? Porque em casa realmente o passarinho ficou sufocado, tá? Então você vai ter que observar qual vai ser o comportamento desse pássaro. Mas se ele está cantando provavelmente baixo, eu acredito que a hora que ele chegar ele vai cantar normalmente e não vai ter problema com seus vizinhos não. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá, o Carlos Roberto Gomes, beleza, Carlos? Ale, parabéns pelo vídeo, muito bom ouvir as suas informações. A ração gorjeio para trinca-ferro é boa? Você me indicaria uma ração boa para fornecer para os trincas? Sim, amigo, a ração gorjeio trinca-ferro ela é boa sim, tá? Se você quiser fornecer ela e seus trinca-ferros pegarem bem, é uma boa ração, tá? Principalmente a antiga, tá? Não a gorjeio trinca-ferros. Eu daria a outra, por quê? Porque tem proteína animal, tá? Para o trinca-ferro, que é um bicho onívoro, uma maior quantidade de proteína animal na ração vai fazer muito melhor para ele, tá? Agora, se você quiser utilizar outras rações também, existem aí a Nutrópica trinca-ferro é muito boa, a Alcon Top Life é muito boa, mesmo a Alcon trinca-ferros também é boa, apesar do grânulo ser muito grande, né? O pássaro vai ficar molhando na ração, então eu falo para você usar a Top Life. E também a que eu utilizo aqui, né, no momento, que é a Biotron, tá? A natural, existe a Saporito, existem outras ações aí no mercado, tá? Essas daqui que eu te falei são as que eu conheço, tá? Que já utilizei, são todas ótimas ações, tá bom? Um grande abraço. Vamos lá, última pergunta hoje.
é da Eiti Honda, beleza? Olá, tira uma dúvida minha se puder. Existe fêmea de tico-tico com topete? Sim, todas as fêmeas de tico-tico têm topete, tá? Topete não é sinal de macho e fêmea de tico-tico. Os dois têm topete. Levanta, não levanta, tem macho que canta com o topete levantado, tem macho que canta com o topete abaixado. Isso não quer dizer nada, tá? Tico-tico não tem diferença entre macho e fêmea. Então, quer saber? Não cantou, não botou, sexagem, tá? Melhor forma, você já resolve isso aí, não vai ficar quebrando a cabeça com esse monte de mito que a turma propaga por aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus, se inscreva, curta, compartilhe e tamo junto, galera. Continua postando as suas dúvidas aí que eu vou estar respondendo para vocês. Fechou? Valeu então.